A história de hoje fala sobre algo que ninguém consegue explicar direito. Um daqueles momentos em que o mundo para por alguns segundos e tudo o que aprendemos sobre medo, instinto e razão perde o sentido. É uma história simples, mas profunda, sobre reconhecimento, silêncio e um afeto que atravessou o tempo. Se você gosta de histórias que tocam a alma e fazem companhia enquanto a gente vive o dia, se inscrever no canal ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Deixar um like também é uma forma simples e bonita de apoiar esse trabalho. E eu já te aviso desde agora, o final dessa história vai mexer com você. Me conta, de onde você está ouvindo essa história neste momento? O grito veio alto demais para um lugar feito para passeio. Todo mundo para trás, saiam daí agora. Em segundos, o zoológico deixou de ser tranquilo. O barulho de passos apressados ecoou pelo chão de cimento. Crianças choravam, sendo puxadas pelos braços. Bolsas caíam no chão. O ar antes leve ficou pesado de medo. Um leão havia escapado da jaula. Ele surgiu no caminho central sem correr, sem rugir em desespero. Caminhava com passos firmes, seguros, como quem não estava perdido. A juba se movia lentamente com o vento, e cada músculo sob a pele revelava uma força impossível de ignorar. As pessoas gritavam: "Corre! Meu Deus! Vai atacar!" Guardas apareceram de todos os lados, rádios abertos, vozes se sobrepondo. Armas foram erguidas. Sirenes começaram a soar ao longe. O caos estava instalado, e no meio daquela confusão, algo destoava de tudo. Uma mulher idosa permanecia parada. Não havia correria ao redor dela, porque todos tinham se afastado. Pequena diante do corpo enorme do animal, ela se mantinha de pé, apoiada no próprio equilíbrio frágil. O cabelo grisalho preso com simplicidade, a bolsa pendurada no braço, os ombros curvados pelo tempo. "Senhora, saia daí!" Alguém gritou. Outra pessoa chorava, pedindo para que ela corresse. Um guarda avançou alguns passos, hesitou e parou. Ela não se mexeu. O leão avançou mais alguns passos, ignorando completamente os gritos, as armas e o barulho. Seus olhos varriam o espaço, até encontrarem ela. E então ele parou. O som ao redor pareceu diminuir, não porque o mundo tivesse ficado quieto, mas porque algo naquele instante exigia atenção total. O leão deu mais um passo, e de repente fez algo que ninguém ali conseguiria explicar depois. Ele abaixou o corpo lentamente, dobrou as patas dianteiras e se deitou bem ali, no meio do zoológico. Com cuidado extremo, aproximou-se dela e apoiou a cabeça no colo daquela mulher frágil, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. O silêncio caiu como um véu. Armas foram abaixadas, gritos cessaram. Pessoas levaram as mãos à boca, incapazes de acreditar no que viam. A mulher permaneceu imóvel, com as mãos tremendo levemente sobre a juba espessa. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, mas não havia medo ali. Apenas algo profundo, antigo, impossível de fingir. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas todos sabiam que aquilo não era um ataque. Naquele instante ninguém entendeu, mas aquilo não era um encontro comum. O mundo observava em silêncio, mas ninguém ali conhecia aquela mulher de verdade. Para todos os outros, ela era apenas uma idosa no lugar errado, na hora errada. Frágil demais para aquela situação, vulnerável demais para estar ali. Mas aquela imagem não começava nem terminava naquele momento. O nome dela era Ana, 76 anos, viúva há mais de uma década. Morava sozinha numa casa pequena, onde o som mais constante era o do relógio marcando as horas que passavam devagar demais. Ana acordava cedo, mesmo quando não havia compromisso algum. O corpo já não aceitava dormir até tarde. Preparava o café com o mesmo cuidado de sempre, sentava-se à mesa e olhava para a janela, observando o dia começar sem pressa. Quase tudo em sua vida havia se tornado silencioso com o tempo. Os filhos cresceram, seguiram seus caminhos, construíram rotinas em outras cidades. Ligavam quando podiam, visitavam quando dava. Ana dizia que estava tudo bem, e de certa forma, estava. Mas havia um tipo específico de solidão
que se aprende a carregar sem falar sobre ela. O corpo também já não colaborava como antes. As mãos doíam nos dias frios. As pernas reclamavam depois de caminhadas longas. O coração, às vezes, apertava sem aviso, como se quisesse lembrá-la de que o tempo cobra tudo em parcelas silenciosas. Ainda assim, Ana nunca gostou de reclamar. Aprendeu cedo que a vida não oferece explicações gentis, apenas segue. E quem aprende a escutar o silêncio, aprende a sobreviver dentro dele. Desde jovem, Ana sempre se sentiu mais próxima dos animais do que das pessoas. Não porque não gostasse de gente, mas porque os animais não exigiam explicações, não cobravam discursos. Eles sentiam. E isso sempre foi suficiente para ela. Cuidou de muitos ao longo da vida, alguns por pouco tempo, outros até o fim. Nunca se considerou especial por isso. Apenas fazia o que sentia que precisava ser feito. O zoológico para Ana não era diversão. Era quase um refúgio silencioso. Caminhava devagar, observava cada animal como quem respeita histórias que não são suas. Não batia em vidros, não chamava atenção. Apenas ficava ali, quieta, como quem entende que algumas presenças pedem silêncio. Naquele dia, Ana não tinha planejado ir até lá. Algo dentro dela a puxou, um incômodo estranho, difícil de explicar. Uma sensação antiga, como se uma lembrança sem nome tivesse acordado antes mesmo de ser lembrada. Ela não discutiu. Apenas seguiu. Agora, parada ali, com o corpo enorme do leão apoiado em seu colo, Ana sentia exatamente aquela mesma sensação se expandir por dentro. Não era coragem, não era imprudência, era reconhecimento. Enquanto todos ao redor viam perigo, ela via algo diferente. Viu nos olhos dele uma pergunta silenciosa, um pedido. Um eco distante de algo que os dois haviam compartilhado antes, muito antes. As mãos tremiam, o coração batia forte. O medo existia, sim, mas havia algo maior sustentando tudo aquilo. Ela não estava parada por desafio, não estava ali por bravura. Ela não estava parada por coragem. Estava parada porque algo dentro dela reconhecia aquele olhar. O reconhecimento veio como uma dor antiga, voltando à superfície. Ana sentiu primeiro no corpo, antes que qualquer lembrança tomasse forma. Um aperto no peito, como se o ar tivesse ficado pesado demais. As mãos apoiadas sobre a juba espessa do leão começaram a tremer não de medo, mas de algo que misturava saudade, culpa e um afeto profundo que nunca havia desaparecido. O leão permanecia ali, imóvel, respirando devagar, com a cabeça apoiada em seu colo, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Os olhos grandes, agora semicerrados, ainda buscavam o rosto dela de tempos em tempos, como quem confirma uma certeza antiga. E então a memória se abriu, não de uma vez. Veio em fragmentos. O cheiro de palha misturada com terra úmida. Um som fraco, rouco, parecido com choro. Um corpo pequeno demais, quente demais, tremendo em seus braços. Ana piscou devagar. O leão adulto diante dela se confundiu por um instante com a imagem de um filhote frágil, magro, que mal conseguia se manter de pé. A lembrança era antiga, guardada num canto silencioso da alma, onde ela acreditava ter deixado para não doer mais. Ela se lembrou de quando ainda era jovem, com o corpo forte e a vida cheia de tarefas. Naquele tempo, ajudava um pequeno centro improvisado de resgate de animais. Nada oficial, nada bonito. Apenas um lugar onde chegavam aqueles que ninguém mais sabia o que fazer. Foi ali que certa tarde trouxeram um filhote de leão. A mãe havia morrido durante o transporte. O filhote estava desidratado, assustado, quase sem forças. Diziam que ele não sobreviveria sem alguém ao lado dia e noite. Ana não pensou, apenas estendeu os braços. Quando o filhote encostou no peito dela, o choro diminuiu. A respiração desacelerou. O corpo pequeno se aninhou, como se reconhecesse algo essencial naquela presença. "Tá tudo bem. Agora você não está sozinho", ela disse naquela época, sem imaginar que aquelas palavras atravessariam tantos anos. Durante meses, Ana viveu em função daquele cuidado. Mamadeiras preparadas de madrugada,
cobertores improvisados, noites mal dormidas. O filhote só se acalmava quando ela estava por perto. Se Ana se afastava, ele chorava. Quando ela voltava, ele adormecia. Ela falava com ele o tempo todo, não porque esperasse respostas, mas porque sentia que ele ouvia. Chamava-o de meu menino, mesmo quando advertiam que aquilo era errado, que não se devia criar vínculo. Mas como não criar? O filhote cresceu rápido demais, forte demais, grande demais para aquele espaço. Vieram as decisões que não pedem opinião ao coração. Disseram que ele precisava ir para um zoológico, que lá teria estrutura, cuidados, segurança. No dia da separação, Ana sentiu algo se romper dentro dela. O filhote resistiu. Chorou. Tentou se soltar da caixa de transporte. Olhou para ela com um olhar que nunca saiu de sua memória. Ana se aproximou, tocou o focinho pequeno com cuidado e fez a única coisa que conseguiu. Eu volto, prometeu, com a voz falhando. Eu não vou te esquecer. Ela acreditou naquela promessa. Mas a vida fez o que sempre faz. Vieram o casamento, os filhos, as mudanças, as dificuldades. O tempo passou mais rápido do que a coragem. Cada ano tornava a volta mais distante. A culpa crescia. O medo de não ser reconhecida aumentava. Ainda assim, ela nunca esqueceu. Agora, décadas depois, com o peso daquele corpo enorme repousando sobre seu colo, Ana sentiu a promessa retornar inteira, intacta. Os olhos do leão diziam tudo o que palavras não dariam conta. Ele não confundira rostos. Ele não reagia por instinto, ele se lembrava. E naquele momento, com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto marcado pelo tempo, Ana entendeu o que ninguém ao redor conseguiria explicar. Naquele momento, ela entendeu. Ele não estava ali por acaso. Ele se lembrava. O silêncio que se formou ao redor deles não era vazio. Era um silêncio cheio de presença. Ana sentia o peso suave da cabeça do leão em seu colo, o calor que subia do corpo imenso e a respiração profunda que ia e vinha com calma, como se aquele instante fosse finalmente um lugar seguro para ambos. O mundo, que minutos antes gritava, agora observava sem ousar interferir. O leão se moveu primeiro, não de forma brusca, não com tensão. Ele levantou levemente a cabeça, apenas o suficiente para olhar o rosto de Ana mais uma vez. Seus olhos grandes e atentos percorriam cada detalhe, como se gravassem aquele momento outra vez na memória. Depois, com um cuidado quase impossível de imaginar em um animal daquele tamanho, ele ajustou o corpo. As patas dianteiras se dobraram mais. O tronco desceu. O peso foi redistribuído. Era como se ele quisesse garantir que não causaria dor, que não causaria susto, que não quebraria aquela mulher frágil que tremia não de medo, mas de emoção contida por décadas. Um dos guardas deu um passo à frente. Outro ergueu a mão pedindo silêncio. As armas, ainda apontadas segundos atrás, começaram a ser baixadas lentamente, uma a uma, sem que ninguém precisasse dar ordem alguma. Os gritos haviam desaparecido. As sirenes pareciam distantes. O zoológico inteiro respirava junto. Ana levou a mão até a juba espessa, acariciando devagar, como fazia tantos anos atrás. O toque despertou algo físico, automático, como se o corpo dela tivesse se lembrado antes da mente. Os dedos, rígidos pela idade, se moveram com respeito e delicadeza. O leão fechou os olhos. Um som baixo e profundo saiu de seu peito, não como rugido, mas como um ronronar grave, carregado de confiança. Um som que não pedia nada, não ameaçava, não exigia. Apenas existia. As pernas de Ana falharam um pouco. Ela inclinou o corpo para a frente sem perceber, e imediatamente o leão reagiu. Seu corpo se moveu de leve para o lado, criando apoio, sustentando-a com o próprio flanco, como se soubesse exatamente onde ela precisava de equilíbrio. Um murmúrio atravessou a multidão. Algumas pessoas choravam sem tentar esconder. Outras levavam a mão ao peito, como se aquilo tivesse tocado algo que estava adormecido há muito tempo. Havia ali uma sensação difícil de explicar, algo que ultrapassava o medo e chegava direto ao que é essencial. Naquele instante,
ninguém pensava em protocolos. Ninguém pensava em perigo, ninguém pensava em explicação, porque o que estava acontecendo não pedia lógica. Era um reencontro sem palavras, um reconhecimento silencioso, um gesto que desafiava tudo o que se acreditava saber. E ali, diante de todos, naquela aproximação impossível, ficou claro que não se tratava de dominação nem de acaso. Naquele momento, até quem não acreditava em nada percebeu. Aquilo era amor. O tempo passou diferente depois daquele instante. Ninguém soube dizer quantos minutos ficaram ali, presos naquela cena que parecia suspensa fora da realidade. O sol avançava lentamente no céu, e a sombra projetada pelo corpo do leão se movia quase imperceptível no chão de pedra. Ana permanecia sentada, com a cabeça levemente inclinada, como quem aceita um destino já compreendido. Ela respirava com dificuldade agora, não pela presença do animal, mas pelo peso da emoção que finalmente se permitia sentir. Seu passado inteiro parecia ali, condensado naquele toque. A mão que acariciava a juba começou a perder força. Os dedos, antes firmes, repousaram lentamente. O leão percebeu antes de qualquer pessoa. Seu corpo se ajustou outra vez, ainda mais próximo, oferecendo suporte, calor e estabilidade. Era como se ele soubesse que aquele encontro não era apenas um milagre, era uma despedida. Um veterinário se aproximou com cuidado. Um segurança sussurrou algo pelo rádio, mas ninguém interrompeu. Porque interromper seria quebrar algo sagrado. Ana se inclinou e apoiou a testa contra a cabeça do leão. Seus lábios se moveram em um sussurro quase inaudível. Não era uma ordem, não era um pedido. Era gratidão. O leão respondeu do único jeito que podia. Levantou a cabeça devagar e a encostou outra vez no colo dela. A multidão entendeu. Não haveria violência, não haveria espetáculo, não haveria fim abrupto. Horas depois, quando finalmente precisaram afastá-los, o fizeram com reverência. O leão permitiu, sem resistência, sem raiva. Caminhou alguns passos, virou-se, olhou para ela uma última vez e se sentou. Ana foi levada em uma cadeira de rodas, chorando em silêncio, com um sorriso cansado no rosto. Ela não precisava explicar nada. Quem esteve ali sabia que ela não tinha sido louca. Tinha sido lembrada. Nos dias que se seguiram, o zoológico mudou. As pessoas mudaram. A história correu o país, não como um acidente, mas como um lembrete. Um lembrete de que o amor verdadeiro não desaparece com o tempo, não se dissolve com a distância, não esquece. Dizem que o leão nunca mais foi o mesmo. Tornou-se mais calmo, mais quieto, como se estivesse inteiro. E Ana, em sua casa simples, guardava uma foto antiga amarelada, onde aparecia mais jovem com um filhote nos braços e um sorriso que agora fazia sentido outra vez. Porque às vezes, quem o mundo chama de fera é quem nunca esqueceu quem o amou. Se essa história tocou você, comenta de onde está ouvindo.